Amém. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, a partir do verso 7, diz: Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém. Irmãos, passagem bíblica é conhecida, mas o que gostaríamos de meditar no fato de que tudo que Deus tem para nos dar se resume em palavras, benditas palavras. Quando andávamos num mundo sem estas palavras, podíamos ter até ouro e prata, mas era como se não tivesse nada. Paulo entendeu o valor dessa palavra e disse assim: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e tenho na verdade todas as coisas por perda, e as troco pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo crucificado para mim. É valorizar realmente palavras, somente palavras. Nós cristãos nada temos além de palavras. Ou confiamos em palavras proferidas pela boca de Deus, ou não podemos nos dizer cristãos, né? Apocalipse 12:11 diz que nós vencemos ao diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não amando a própria vida até a morte. Sangue do Cordeiro, quem tem? Nós o temos. Quando? Quando cremos nas palavras que dizem: ele foi crucificado pelos nossos pecados. Essas palavras faz com que nós tenhamos o sangue do Cordeiro. Tudo que temos se resume em palavras. Ou cremos nelas, ou não restará nada. Efésios 6,17 diz: a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Ou seja, se você tem a palavra de Deus, o Espírito Santo guerreia pela sua vida. Paulo diz que Deus não nos deu o espírito de covardia. Se eu não tenho espírito de covardia, eu tenho que fazer alguma coisa. Como? Usando o quê? Que armas Deus me deixou? Palavras. Lucas 10:19 diz que: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do diabo, nada vos causará dano algum. Como que Deus nos dá poder? Pelas suas palavras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama é amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa é a diferença do que é uma igreja, um reino poderosíssimo, constituído, fundado somente por palavras. Mateus 16:18, quando Pedro faz uso de palavras para fundamentar uma realidade, dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pega estas palavras de Pedro e diz assim: opa, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras, palavras, poderosas palavras.
E aqui Deus está dizendo para Jeremias, no verso 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Como é que Deus vai me livrar? Vai vir num cavalo armado até os dentes, com escudo, vai descer com um coral, com um exército celestial. Como é que Deus vai fazer para me livrar? A palavra dele dá a vida e decreta a morte. Ele disse para Josué: ninguém se susterá diante de ti, como fui com Moisés, E eu pergunto, aonde apareceu Deus quando Moisés estava realizando todas aquelas coisas? Cadê Deus? Não vimos Deus, mas vimos as suas operações estarrecedoras. Por quê? Porque ele disse: Moisés, eu sou contigo, vai a Faraó e tira o meu povo de lá. Porém, irmãos, aqueles que não têm Deus, eles usam o braço da carne, eles usam as armas do mundo, nada disso pode nos ferir. Eles usam as forças dos homens, eles usam qualquer coisa desse mundo natural. Quem não tem Deus. E nós vamos ver, por exemplo, lá no Egito, quando Israel está cativo, que os magos do Egito disseram que uma estrela estava invadindo a constelação do Egito e que era possível que se levantasse um redentor no meio dos escravos judeus. Faraó resolveu o problema. O que ele disse? Vamos matar toda criança que nascer, todo menino que nascer a gente mata. Ora, ele não tinha o Deus Ra? Ele não era a encarnação do Deus Sol? O boi não era um representante da divindade para eles? O Nilo não tinha o seu Deus? As rãs não representavam divindade? Os elefantes não representavam divindade? Tudo lá no Egito não representava a divindade? Por que ele não colocou o Deus deles contra o Deus que iria levantar um libertador no meio dos cativos judeus? Porque na verdade, quando a realidade das coisas pegam fogo, os que não têm Deus percebem que estão desamparados. Então eles lançam mão do braço da carne, eles lançam mão da sua própria força para resolver a situação. Vai nascer um libertador no meio dos escravos judeus? Então manda matar. E mandou, né? Mandou matar. Mas o libertador ele não mandou matar. Deus escarneceu e zombou da cara de Faraó, porque o libertador foi sustentado com a comida que saía do próprio reino dele. O libertador Moisés foi abrigado debaixo do reino dele. A filha de Faraó tomou Moisés no braço e o sustentou. E a mesma profecia que diz sobre Satanás: eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Isso também aconteceu na vida de Moisés. O fogo saiu do meio de Faraó e acabou com ele. Depois Deus vem lá na última praga e vinga aqueles que ele matou, quando mandou o anjo da morte e matou todo o primogênito no Egito, desde os animais até os homens. Houve também com José e seus irmãos. José, homem de Deus, seus irmãos enciumados, porque José começou a ter sonhos e compartilhou com eles. Eu sonhei que os seixos de vocês se curvavam ao meu. Eu sonhei que o sol e a lua se curvavam a mim. Eles falaram: já que a gente não sonha mais do que você, vamos dar um jeito. O que é que eles resolveram? Vamos matar José, vamos sepultar. Por quê? Eles não tinham Deus para buscar? Eles não tinham Deus para clamar? Deveriam ter, mas estavam em pecado. Quando o homem está em pecado, ele percebe que existe uma separação entre ele e Deus. Então eles sabiam: não temos como vencer. O nosso irmão caçula, ele vai reinar sobre nós. O que nós vamos fazer? Por que eles não dobraram os joelhos e clamaram a Deus? Porque Deus não estava na vida deles. O que eles resolveram? Vamos matar então ele.
quando iam matar, depois resolveram jogar numa cisterna, depois resolveram vender para uma caravana de midianitas. José foi parar no Egito, e quem frustrou o plano de Deus que opera somente por palavras? Ninguém. Ele não subiu num trono do Egito, ele não se curvou, toda a terra não se curvou diante de José. O teu Deus que age por palavras é mais poderoso do que qualquer Deus, mais poderoso do que a força de qualquer homem. Por isso a Bíblia diz: não temas aos homens ímpios. Por isso a Bíblia diz: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carro, cavalo, povo em maior número do que tu, deles não terás temor, porque o Senhor teu Deus está contigo. Que garantia eu tenho que Deus está comigo? Eu tenho a palavra dele que me garante que ele está comigo. Irmão, desafia o diabo, desafia as enfermidades, desafia as obras das trevas, seja crente mesmo e desafia, que você vai ver que o teu Deus é poderoso. A Escritura diz: seca-se a erva, murcha a sua flor, soprando nelas o hálito do Senhor, mas a palavra de Deus permanece para sempre, é inabalável, é inalterável. E Jesus Cristo diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras... E se alguém não crê nas minhas palavras, eu não julgo, porque as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Palavras, tudo que nós temos. Gideão olhou lá uns altares de Baal, lá meteu a marreta naqueles altares. Aí o povo, eles não tinham Deus. Por que eles não chegaram para o Deus deles e disseram assim: o altar que está aí todo em pedaço, foi Gideão que acabou contigo. Deus desse altar aí, vai lá na casa de Gideão e faz mal a ele lá. Pega Gideão pelo pescoço, mata Gideão lá. Por que eles não fizeram isso? Porque eles viram que não tinham Deus. Quem não tem Deus, na hora da verdade, vê que não tem Deus, fica irado, range os dentes e quer fazer justiça com as próprias mãos. Um crente não precisa disso, porque o crente tem Deus como advogado, tem Deus como juiz, tem Deus para pelejar as suas guerras. Nós temos Deus. O nosso Deus vai lá dentro dos congressos e frustra os planos malignos dos governantes, joga por terra as leis terríveis dos seus presidentes, prefeitos. Todos eles ficam envergonhados, e ainda que eles coloquem suas leis em prática, a lei de Deus é a maior, está acima. Deus abre porta aonde não há porta. Como? Pelo poder da sua palavra. Ele não disse lá em Gênesis: haja, e não houve. Ou você crê num Deus de palavras, ou não há, não resta mais nada para você crer. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, diz Apocalipse 19. Gideão acabou com aqueles altares, e aí juntou uma turma na porta da casa de Gideão. Chamaram o pai dele: manda o teu filho sair aí que nós vamos dar um jeito nele. Ele derrubou os altares de Baal todo, ele acabou com tudo, manda ele sair que nós vamos ter uma conversa com ele. Aí o pai de Gideão falou assim: Baal não é Deus? Baal não é poderoso? Baal não tem sustentado vocês? Baal não é o que cura vocês? Baal não é o Deus de vocês? Baal não é o Todo-Poderoso? Manda Baal vir ajustar conta aqui com Gideão. Meu irmão, abre a tua boca, diz a Escritura, e eu cá encherei, diz o Senhor. Fala a verdade, nua e crua, prega. Tranca-rua é Deus? Manda ele vir ajustar conta comigo. O barqueiro é Deus, a pombagira? Manda ele vir ajustar conta comigo. A Iemanjá é Deus? Manda vir ajustar conta comigo. O Deus dos católicos é Deus? Manda vir ajustar conta comigo. No Espiritismo tem Deus, na predestinação tem Deus? Manda vir ajustar conta comigo. Outras religiões têm Deus, Testemunha de Jeová, Sextinoé? Manda vir ajustar conta comigo. Eu abro a Bíblia e provo que ele serve a Satanás. Satanás é poderoso? Manda ele vir ajustar conta comigo.
Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hoje eu estou de pé, duvido e desafio que amanhã eu não esteja. Se tem algum Deus por aí, ou algum Espírito poderoso, manda vir impedir o meu caminho amanhã. A minha vereda é como a luz da aurora, ela vai brilhar até ser dia perfeito. Gideão deu jeito lá, e os homens queriam resolver na força deles. Por quê? Porque eles viram que o Baal deles não ia resolver nada. Herodes, vieram os magos do Oriente e disseram assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes falou: o quê? Rei? Não, rei sou eu. Ué, o Império Romano não tinha dominado o mundo? Eles não eram os fortes? Não eram eles que tinham confeccionado os mais fortes escudos e as mais poderosas espadas? Não eram eles que detinham a maior quantidade de cavalos, carros e carruagens? Não eram eles, o Império Romano, os que dominavam todas as coisas? Os que abriram grandes estradas para administrar as nações que tinham conquistado? Na hora da verdade, Herodes, um dos guias, um dos dirigentes do maior império que dominou o mundo, se viu ameaçado pelo nascimento de uma simples criança. Que criança é essa? Essa criança hoje está passeando no meio deste arraial, mas não é mais uma criança. Não precisa mais de ser carregado no colo, não precisa mais ser amamentado. Essa criança foi posta num túmulo e ao terceiro dia saiu de lá e disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, desfazei as obras do diabo, curai os enfermos, de graça recebeste, de graça dai. Um grande líder de um exército mundial ameaçado por uma criança. Roma não tinha os seus deuses? Roma não tinha as suas imagens de escultura? Roma não era o tal? Não dominava tudo? Mas na hora da verdade eles viram que não tinham era nada. Lançaram mão mais uma vez do braço da carne. O que resolveu Herodes fazer? Vamos matar. A história lá do Egito se repete, né? Vamos matar toda criança de 2 anos para baixo. E mandou matar. Em Ramá se ouviu pranto e lamentação, Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Mas quem arranhou Jesus Cristo? Enquanto a tropa de Herodes vinha por um lado, o anjo do Senhor se manifestava a José e disse assim: toma o caminho do Egito, entra naquela gruta, vai por aquele caminho. Daqui a pouco o anjo do Senhor se manifesta a José lá no Egito e diz assim: pode voltar, porque Deus já deu cabo daqueles que buscavam a vida do menino. Ninguém vence esse Deus que age por palavra, meu irmão. Ele é onisciente, Ele conhece o passo que você vai dar amanhã, Ele conhece o teu futuro, Ele conhece o teu projeto, Ele é Deus. Não precisamos de nada, não precisamos mover o nosso braço para nos defender. Nosso Deus é tremendo. Estevão, mais uma vez você vai ouvir a história. Estevão, lá em Atos capítulo 7, um pregador do evangelho cheio do Espírito Santo. É assim que você tem que ser. E quando você é cheio do Espírito Santo, você faz exatamente, ou melhor dizendo, Deus faz com a sua vida exatamente o que fez com a vida de Estevão. Faz os adoradores de Satanás e aqueles que não se rendem à palavra de Deus ranger os dentes e tapar os ouvidos por não resistir à sabedoria que está na sua vida. Questionaram Estevão: você vai ficar pregando esse Nazareno aí? Esse Jesus aí,
que roubaram o corpo dele, nem a mentira, nem a calúnia, nada para a obra de Deus. Você quer lançar sobre nós o sangue deste homem? Nós temos por pai Abraão, nós servimos a Deus. Estevão disse assim: deixa eu falar uma coisinha. Quando Deus se manifestou a Abraão, em que templo ele estava? Quando Deus se manifestou a Isaac, em que templo? Quando Deus se manifestou a Jacó, em que templo? Quando Deus libertou o povo do Egito, em que templo? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E continua a história sendo a mesma, irmão. Deus habita em você, que Paulo diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém ousar destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, é sagrado, é separado. Estevão começou a falar. Onde estava o templo naqueles tempos lá antigos? E diz a Bíblia que a sabedoria que estava sobre Estevão era tanta. O que Estevão estava usando? Uma metralhadora, um canhão? Não, somente palavras. Meu irmão, palavras são bastante para provocar a ira dos homens. Palavras são bastante para cutucar a onça com vara curta. Palavras são bastante para puxar o tapete dos servos de Satanás. Palavras são bastante para desfazer as obras do diabo. Palavras, somente palavras. Por isso a Escritura diz: faz a minha língua como a pena de um destro escritor. Palavras é tudo que nós precisamos para mexer no ninho do diabo e desbaratinar as obras de Satanás. Estevão abre a boca e o que eles fazem? Além de ranger os dentes, o que eles fizeram? Taparam os ouvidos e gritavam para não ouvir a sabedoria que estava sobre Estevão. O Espírito que deu a sabedoria a Estevão é o mesmo que hoje quer te dar sabedoria. O Espírito que fez aqueles homens ranger os dentes é o mesmo que quer contar com a sua vida e realizar as mesmas obras. E quando os homens disseram: agora nós acabamos com ele, vamos apedrejá-lo. Nada. Aí a porta da glória se abre. Estevão cumpriu a missão dele e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai, pronto para me receber. Estevão poderia ter dito: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, mais ou menos em 1966, na antiga União Soviética, se levantou uma doutrina satânica chamada comunismo. A única resistência a essa doutrina satânica, que visava também dominar o mundo através de administrações governamentais, a única resistência que ela encontrou foi o cristianismo, foi a palavra de Deus. Todo mundo estava se rendendo, mas os crentes não se rendiam, porque detectavam o problema da doutrina do comunismo. E o comunismo começou a lançar mão, investir alto. Muitos cristãos martirizados, cristãos verdadeiros, martirizados. Teve cristão falso que não. Teve pastor mercenário que traía o rebanho, vendia o rebanho de Jesus Cristo, pastor hipócrita, mercenário, vendia o rebanho de Jesus Cristo, dava endereço da casa de irmãos para ocupar postos no governo do comunismo. Bom, mas isso não é novidade. Nós vivemos num país onde pastores estão se aliançando com políticos, são sem vergonha da mesma maneira, porque igreja e política não combina, a igreja já tem as suas próprias leis. E lá naquele tempo, o comunismo se levantou, e soldados da cortina de ferro diziam:
para alguns pastores verdadeiros e servos realmente de Cristo. Nós vamos acabar com o cristianismo de vocês. Nós vamos dominar o mundo. Para encurtar a conversa, eu pergunto, aonde está o comunismo? E eu pergunto, aonde está o cristianismo? Se isso aconteceu em 1966 e hoje nós estamos aqui proclamando que só Jesus Cristo é o Senhor. Quem venceu? Quem é que tinha o canhão? Quem é que tinha a metralhadora? Quem é que tinha o escudo? Quem é que tinha as espadas? Quem é que tinha o poderio bélico? Era o comunismo. Mas quem venceu? Quem venceu foi os discípulos do Deus que opera somente por palavras. E se eles venceram e chegou até nós, nós vamos vencer e vamos deixar uma história gloriosa para outras gerações que um dia vão orar a Deus e glorificar pelo nosso sangue derramado também nessa terra. Nós somos a continuação da história para derrotar os altares de Baal, para envergonhar os governos de Faraó, para destronar os impérios de Herodes. Nós somos a continuação dessa história. Mas hoje nós temos muitas armas, não temos? Não. Deus vai continuar usando as mesmas armas de sempre. Jeremias 24, 29. Diz o Senhor, que não mente e não se engana. Não é a minha palavra como fogo, diz Deus, e como martelo que esmiuça a penha. É tudo que Deus tem para te dar. Palavras, palavras e palavras. E como nós estamos mostrando e desafiando, sejam homens, seja o diabo, seja homens com suas armas, seja quem for, nós não abrimos mão da nossa arma que é mais poderosa. A nossa arma, ao mesmo tempo que ela é arma de ataque, ela é arma de defesa e é intransponível, porque ela é a palavra de Deus. E quem pode transpor isso? Quem pode saltar sobre a mão de Deus para nos atingir? Se Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas, eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Nós somos a continuidade de uma história tremenda. E agora, o que nos resta é tão somente confiar em palavras. Crente que é crente confia em palavras. E isto é o que nos basta. E disse Jesus em João 15:7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e então eu peço nessa noite a Deus que Ele nos abra as portas de comunicação, a mídia e tudo mais de veículo de comunicação que existir nesse mundo, para tão somente semearmos fogo através de palavras. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.